todo ano no Outubro Rosa, a mulherada fica atenta, aprende a fazer o autoexame das mamas, entende a importância de ir regularmente ao ginecologista e realizar os exames de rastreio dos cânceres ginecológicos para fazer o diagnóstico precoce dessas doenças. Mas e os homens? Eles não ficam de fora, não. Acaba outubro e começa o famoso mês do bigode grosso, o Novembro Azul. A maior dificuldade de conscientizar os homens é vencer o preconceito. Apesar de sabermos que 1 em cada 6 brasileiros terão câncer de próstata ao longo da vida, os números mostram que mais da metade dos homens nunca foram ao urologista. Então, nós precisamos de ação. O rastreio começa aos 50 anos com o exame de sangue para dosar o hormônio chamado PSA. Também é muito importante ir ao urologista e realizar o toque retal. Os 2 exames combinados conseguem detectar mais de 90% dos cânceres, e quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura. Os sintomas são muito diversos, desde dificuldades para urinar, aumento de frequência ou enfraquecimento do jato, sangue na urina ou no sêmen, dor no quadril, entre outros. Só que malandro que é malandro não espera dar sintoma, né? Porque já sabe que a prevenção é sempre o melhor remédio. Previna-se e espalhe a campanha. Olá, sou o professor Ranier, do Baranco Coelho. Estou aqui para ajudar vocês, né, na campanha do Novembro Azul. Esse mês é muito importante para nós homens, né, onde nós temos a campanha contra a prevenção do câncer de próstata. Então, quero lembrar toda a comunidade escolar, que tem muitos pais aí que nos assistem, que estão junto da escola, que é muito importante de fazer o exame de toque, né, para descobrir, né, essa questão dessa doença que vem matando muitos homens, né, ao longo dos anos por essa falta de prevenção. Então, a partir dos 45 anos de idade, que nós temos o toque para ser realizado. Procure seu médico e faça esse exame para prevenção contra o câncer de próstata. Ok? Abraços! Olá pessoal, meu nome é Peter Lacerda, eu sou professor de Sociologia da Escola Monsenhor Barenco e a convite da nossa coordenação, da nossa direção, vou falar um pouco hoje sobre o câncer de próstata. Mês passado nós tivemos aí uma campanha de conscientização e prevenção ao câncer de mama, né, aos cânceres em gerais, mas principalmente focado no câncer de mama, que foi o Outubro Rosa. E esse mês também aos cânceres e em especial o câncer de próstata. Bom, para quem não sabe, o câncer hoje é uma das doenças, se não a maior, que mais mata no mundo. Por quê? Porque muitas vezes o tratamento é muito longo, porque quando o diagnóstico sai, o câncer ele já, né, se disseminou pelo corpo, e também por conta da gente ter uma população mais carente e que tem acesso dificultado à saúde. Bom, por isso é importante essas campanhas de conscientização, tanto no caso do câncer de mama quanto no câncer de próstata. Com um agravante, o câncer de próstata ele ainda tem que lidar com preconceito. Por quê? Porque devido ao histórico de machismo da nossa sociedade, o câncer de próstata ele é diagnosticado com exatidão praticamente através do toque no reto. E muitos homens ainda têm o preconceito de ir fazer o exame. Bom, o câncer de próstata ele é responsável aí por 30% dos cânceres que são descobertos em homens e já está em segunda causa de morte entre os homens que têm essa doença, o câncer. Então, por isso que é bom a gente ter sempre e discutir sempre campanhas de conscientização para que, apesar de todas as dificuldades, a gente tenha que monitorar a nossa saúde e também poder correr atrás do tratamento adequado. Então fica a dica, você aluno que é filho de pais e que por algum motivo tem alguma resistência, não é hora de ter medo, não é hora de ter preconceito. Vamos martelar a cabeça dos nossos pais, das nossas mães também, lógico, mas para que vá fazer
o exame, porque a partir dos 42 anos a gente tem que fazer esse exame. Lógico, se puder fazer antes, tudo bem, melhor. Como eu disse, a prevenção vem em primeiro lugar. Então fica a dica aí, é uma campanha muito séria, é uma campanha que tem que fazer com que as pessoas realmente se conscientizem de que quanto antes descobrir aí o tumor, o nódulo, quanto antes descobrir o inchaço na próstata, maiores são as chances de cura, ok? Fica a dica aí, um grande abraço, com saudade, até breve. Fala galera, beleza? Eu sou o professor Bruno Aquino, professor de Biologia do Colégio Estadual Monsenhor Barenco Coelho, e eu estou vindo aqui gravar esse vídeo para vocês por conta da campanha do Novembro Azul, que é uma campanha extremamente importante de conscientização sobre a importância do exame para diagnosticar o câncer de próstata. É importante a gente ressaltar que o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer que mais mata os homens. De modo geral, as pessoas têm a ideia de que o câncer de próstata é uma doença associada muito à idade, só homens bem idosos vão apresentar. Só que a partir dos 40 anos, 35, 40 anos, já se começa a fazer um rastreio dependendo do histórico familiar que se tenha. E, ao contrário do que muitos imaginam, o rastreio não se inicia com o exame de toque. Na verdade, ele vai se iniciar com o exame de sangue. E, caso já se mostre necessário, vai ser feito o exame de toque. O exame de toque ele é necessário porque o órgão, que é a próstata, que é o órgão responsável pelo processo ejaculatório, por exemplo, ele fica numa posição que é muito difícil o acesso. E o médico acaba conseguindo acessar pelo canal do reto, então ali pelo intestino. Né? Então, por isso que acaba sendo exame de toque. E, diferentemente do que muitas pessoas popularmente acabam falando, a posição do exame, por exemplo, é uma posição semelhante à posição do exame ginecológico. Então, você tem, né, o médico colocando o paciente numa posição para que seja menos doloroso, menos invasivo o processo. É claro que existe todo um constrangimento. É importante a gente lembrar que, como a próstata ele é o órgão ejaculatório, esse homem ele pode apresentar ali no exame uma ereção, até mesmo uma ejaculação, que não tem nenhuma correlação com desejo, com libido, com nada disso, é simplesmente pelo fato de que, como esse órgão é o responsável por isso, ele foi estimulado, ele foi tocado, isso pode acabar gerando esse processo, tá? Então, acabou se criando uma série de informações errôneas sobre o exame, afastando os homens desse exame. E é importante a gente ressaltar que 1 em cada 6 homens terão a doença. 1 em cada 6. É um índice bem grande. Por que isso? Porque todos os homens, originalmente, apresentam o gene para desenvolver o câncer de próstata. Tá? Então, é extremamente importante essa conscientização. Beleza, galera? Então, isso vale para vocês daqui a alguns anos, isso vale para os pais de vocês, para os seus avós, isso vale para todos os homens. É importante a gente cuidar da nossa saúde. Então, valeu, galera! A gente está falando de neoplasia, a gente está falando ali de uma formação de células irregular que vai proliferando a partir de uma mutação. Então, essas células, elas têm uma mutação, elas têm uma alteração genética. Essa alteração genética pode ser induzida pelo ambiente, alimentos, radiação do sol, a radiação ultravioleta, que são fatores mutagênicos, né, dependendo de... Por que alimentos? Dependendo de como esse alimento foi produzido. Então, a gente pode pensar em uns vários agrotóxicos, esse tipo de substância, eles vão interferir ali nesse alimento, isso pode chegar até a gente, também gerar essas alterações, essas mutações, e essa estrutura vai acabar desenvolvendo uma neoplasia. Aquele conjunto de células ali vai crescendo de forma desordenada e invadindo outros tecidos em algumas ocasiões. Por que eu falo em algumas ocasiões? Porque a gente pode ter o chamado tumor benigno e o tumor maligno. A principal característica do chamado tumor maligno é justamente essa capacidade que ele tem de se espalhar de forma a invadir regiões adjacentes. Os dois você vai ter um crescimento irregular de células, tanto no benigno quanto no maligno. Sendo que no caso do maligno, essas células começam a invadir tecidos adjacentes. E o que é a metástase? É quando aquela célulazinha
tumoral, aquela célula modificada geneticamente, chega na corrente sanguínea, chega na circulação linfática e a partir daí ela pode migrar para qualquer região do seu corpo. Ao fazer isso, ela está literalmente circulando no seu corpo, chega num outro ponto e ali ela pode desenvolver um outro tipo de tumor. Tá? Então, essa é a grande diferença. Eu tenho ali um encarceramento, né? Ele é limitado, ele tem um crescimento mais ordenado, no caso do benigno, e o maligno ele tem um crescimento desordenado, invade tecidos adjacentes, podendo se espalhar para outras regiões do corpo. No caso do câncer de próstata, o primeiro problema está aqui. A próstata é um órgão que fica bem ali no meio da região pélvica do homem, logo abaixo da bexiga. É o órgão responsável pelo processo de ejaculação. Então, ela está associada à estrutura sexual, ela vai produzir parte do sêmen, ela é quem vai fazer ejaculação e o único acesso para saber como está a saúde da próstata acaba sendo através da via retal. Então tem lá o famoso exame de toque, onde o médico vai colocar o dedo para saber como está o tamanho e a textura da próstata. Por que tamanho e textura? Quando eu olho para cá, eu vejo a bexiga e abaixo da bexiga a próstata. A próstata com tamanho normal, com característica normal. Aqui eu já tenho uma próstata alterada, hiperplase, por ser inchada, e a textura dela está diferente. Ela fica com uma textura semelhante à casca de uma noz. Então o médico ali, colocando o dedo na parede do intestino, ele consegue perceber isso. Ela começa a crescer, e ela começando a crescer, olha os problemas que ela vai causar. Primeiro, vai estreitar a uretra, vai dificultar a micção, vai dificultar a saída da urina aqui da bexiga. Pode gerar uma dificuldade também no trânsito intestinal, porque ela vai também afetar o funcionamento do reto. Além disso, como ela é responsável pelo processo ejaculatório, o canal, o ducto ejaculatório também vai ficar estreitado. Dificulta esse processo. E quando a gente olha o desenvolvimento, em geral, tumores de próstata são tumores que se desenvolvem lentamente. Mas existe uma observação muito importante. 100% dos homens têm o gene para desenvolver câncer de próstata. Alguns homens apresentam um outro gene que inibe, mas o normal é em algum momento da vida desenvolver. Como de modo geral tem desenvolvimento lento, como de modo geral isso acontece com o indivíduo já mais tardiamente na vida dele, existem formas mais brandas de se levar a doença. Mas dependendo de como for, vai ter que fazer a retirada da glândula. É uma cirurgia extremamente agressiva, extremamente dolorosa e pode comprometer uma série de funções. Por exemplo, a capacidade desse indivíduo controlar a sua urina, ela pode ser comprometida, uma vez que, dependendo do quanto se estendeu, o tumor pode se estender da próstata para a bexiga, para a uretra, para as glândulas bulboretrais e para a vesícula seminal. Então vai se estendendo por toda a estrutura reprodutiva e também ali excretora do homem. Tá bom?